Bom, tudo bem? Bom dia, pessoal. Vamos começar? Na primeira aula de hoje, na primeira parte da aula de hoje, a gente vai dar continuidade à teoria de Moll. Na verdade, vamos entrar no conceito de Moll hoje e já começar a resolver a primeira leva de exercícios. Se vocês observarem nesse capítulo, nessa sequência, né? Acho que a gente tem 17 exercícios para resolver, tem bastante exercício. Então, pelo meu cronograma, a gente faz teoria hoje, mais alguns, e na semana que vem a gente encerra a parte de MOL, fazendo todos os outros exercícios. Se vocês tiverem tempo durante essa semana e quiserem pegar esses exercícios já para tentar fazer antes da semana que vem, tá? E aí vocês vêm só para meio que corrigir mesmo os exercícios, tá? A teoria de MOL, gente, ela é bem rápida. Não tem muito que se aprofundar nesse conceito. É definir, mostrar algumas aplicações e talvez a parte mais importante seja relacionar mol com a massa de uma substância. Eu acho que a grande utilidade do mol na química é, é fazer essa ponte entre quantidade e massa. É basicamente esse o intuito, tá? Então, vamos começar definindo mol e aí a gente vai entrando nos pormenores. Se eu fosse definir mol usando uma palavra, eu diria que a melhor palavra para definir mal é quantidade. Quantidade. Do mesmo jeito que a gente usa palavras no nosso dia a dia que estão associadas a. Posso colocar aqui? Pode. Do mesmo jeito que a gente usa palavras no nosso dia a dia que estão associadas a quantidades, né? Por exemplo, uma palavra muito famosa que a gente associa com quantidade, dúzia. Todo mundo usa a palavra dúzia já quase que inconscientemente pensando em 12. Então, se eu vou num lugar e compro uma dúzia de bananas, eu sei que eu vou ter 12 bananas, né? Dezena é uma outra palavra que a gente usa com bastante frequência, associada à quantidade. Centena, e assim vai. E a própria palavra unidade, né? O que significa a palavra unidade? Um. Uma unidade, duas unidades, três. Então, a palavra unidade significa um. Só que na química, por uma questão X que a gente vai discutir depois, eu preciso de uma palavra que se refira a uma quantidade muito grande. E essa é a dificuldade de se trabalhar com o mol. Quando eu fiz cursinho, eu me lembro que no começo, principalmente no primeiro ano de cursinho, eu caí num erro que é muito comum nos alunos. Talvez alguns de vocês já tenham passado por esse erro, de confundir mol com molécula. Eu, em algum momento da minha preparação, pensei que mol era uma abreviação de molécula, por causa da semelhança da palavra mol, né? Tipo, mol parece que é uma abreviação de molécula, quando na verdade não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se eu fosse definir mol, eu definiria uma quantidade do quê? Bom, a princípio, quando você usa a palavra dúzia, você pode se referir ao que você quiser. Dúzia de bananas, dúzia de folhas de papel. Você usa dúzia associada a alguma coisa. A palavra mol é muito. A quantidade por trás da palavra mol é muito grande. Então, não é comum no nosso dia a dia você pedir coisas em mol. Você não vai, por exemplo, vou ligar lá para o Saião pedir salgadinho. Eu não vou pedir um mol de salgadinhos, não tem como. É uma quantidade absurda. Aliás, tem algumas coisas sobre mol que muito curiosas, né? Por exemplo, se eu pegasse todos os grãos de areia do planeta, todos os grãos de areia do planeta e contasse um por um, não davam um mol. Se eu pegar todas as estrelas do universo observável e contar, não dá um mol. É uma quantidade muito gigante. No entanto, se eu pegar uma garrafa com 20 gramas de água, 20 gramas de água, gente, eu já tenho um mol ali. Então, quando a gente trabalha no universo microscópico, que é o que a gente está fazendo, mol é um conceito absolutamente concebível. Agora, quando eu vou para o universo macro, usar mol é uma coisa totalmente descabida. Se eu empilhar um mol de folhas de papel dessa espessura aqui, ó,
O tamanho da pilha vai daqui da Terra até a Lua, se eu empilhasse 1 mol de folhas de papel. Então, percebe que quando eu vou para o universo macro, esse número ele fica completamente sem sentido. Então, dentro da química, a gente usa mol para quantificar o quê? Eu posso quantificar átomos, eu posso quantificar íons, eu posso quantificar moléculas, eu posso quantificar elétrons, prótons e nêutrons. Pronto. É para isso que eu uso o mol. Quantificar esse tipo de coisa, muito pequenininha, tá? A gente usa muito, dentro do contexto do vestibular, mol para trabalhar com átomos e moléculas. Quando que eu percebi que tinha alguma coisa errada na minha cabeça, né? Contando essa história que eu falei para vocês. Eu achava que mol era diminutivo de molécula, ou abreviação de molécula, alguma coisa do tipo. Quando eu comecei a perceber que isso estava estranho, quando eu via o professor escrever na lousa assim, 1 mol de moléculas. Essa frase, para mim, eu demorei um tempo para entender de verdade o que isso significa. Porque se você, na minha cabeça, né? Como eu achava que mol era molécula, como que eu vou ler essa frase aqui? 1 molécula de moléculas. Então, eu vou dar uma dica para quem está iniciando nesse processo de entender mol, e ainda tem uma certa dificuldade. Toda vez que você lê a palavra mol, troca ela por outra palavra. Pacote. Pacote. Pacote, porção, coisas dessa natureza. Troca mol por pacote. Que aí as coisas começam a fazer sentido. Então, quando eu leio 1 mol de moléculas, eu entendo que aquilo é um pacote de moléculas. Tá, mas quanto vale esse pacote? Quantas unidades há em 1 mol? Quantas unidades há em 1 mol? Eu sei que uma dúzia tem 12 unidades. Eu sei que uma dezena tem 10 unidades. E assim por diante. 1 mol tem um número absurdo de 602, aproximadamente, mil, milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões, quintilhões, sextilhões. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 15, 20. Essa é a porção equivalente a 1 mol. Se a gente fosse escrever por extenso esse número, nós escreveríamos 602 sextilhões de coisas. 602 sextilhões de moléculas, 602 sextilhões de íons, 602 sextilhões de prótons, o que quer que você queira quantificar. E aí você tem as proporções, né? Se 1 mol são 602 sextilhões, e meio mol? E meio mol? É meio pacote. Metade disso. E 10 mols? São 10 pacotes. É 10 vezes isso. Tá? Então, o mol é um múltiplo desse número. Zero, por exemplo, 0,25 mol de moléculas. São 0,25 pacotes. Tá? Então, é sempre tentar entender que mol é uma porção. Pode ser maior que um, menor que um, mas é uma porção. Tá? Esse número, ele é chamado de constante de Avogadro. 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 Tá? Por se tratar de um número constante. Né? Evidentemente, para quem já estudou esse assunto,
sabe que a gente não trabalha com o número aberto desse jeito. Por uma questão de praticidade, é um número muito grande, eu vou trabalhar com a potência de 10, tá? Então, eu posso escrever aqui que o mol é igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Talvez muitos de vocês já tenham visto a gente arredondar esse número. Na verdade, esse número, ele já é um arredondamento do valor do mol. Porque se você pegar o valor oficial do mol, é 602 sextilhões, 439 quintilhões, 200 e... Tem um monte de número aqui. Ele não é um número exatamente arredondadinho assim, tá? Isso aqui já é um baita de um arredondamento. Nos vestibulares, nos vestibulares, quando se usa o mol, a gente usa 6, 10 a 23, tá? Exceção feita a um ou outro vestibular mais chatinho, que os caras usam, geralmente os militares, né? Eles usam já com duas casas depois da vírgula, mas no geral. Ah, mas Danilo, qual o número que eu vou usar? Você vai usar o que o vestibular te der. Quando o exercício exige que você trabalhe com este número, ele vai te dar o valor. Olha, considere que o mol vale tanto. E aí você trabalha em cima disso com ele. Então, por exemplo, coisas que você pode ler. Vamos pegar algumas coisas, eu acho que é mais interessante da gente, antes de começar a fazer conta. Coisas que você pode ler no exercício de vestibular que tem a ver com o mol, né? Por exemplo, você vai ler isso aqui. Está fazendo uma questão de cálculo estequiométrico, de soluções, coisas envolvendo gases também aparecem com muita frequência. Aí você lê isso aqui, ó. 0,1 mol de íons sódio. Então, dentro daquela lógica de trocar mol por pacote, qual a interpretação que eu dou para essa informação? 0,1 mol de íon sódio. O que isso quer dizer? Eu pensaria assim, ó. Como que a minha cabeça pensa? 0,1 não é um décimo do quê? Do pacote. Exato. Do pacote. É uma quantidade de íons. Um décimo. Ai, Bruno, mas você pensa assim. É uma questão de treinar, gente. Não foi a primeira vez que eu vi isso, eu não pensei assim. Depois que você vai acostumando com o conceito, teu cérebro ele vai criando formas de você automatizar isso. Então, isso aqui é menos de um pacote. Um décimo do pacote. Ou seja, 6,02 vezes 10 a 23, dividido por 10. Ah, professor, mas não é melhor você multiplicar por 0,1? É a mesma coisa, tá? Você pode pensar assim, 0,1 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Ó, percebe que são formas equivalentes de pensar? Vai deixando o seu cérebro olhar para isso e acostumar ele, tá? Quanto que dá isso aqui? 6,02 vezes 10 a 22. 6,02 vezes 10 a 22, tá? Aqui, ó, para quem tem um pouco de dificuldade com potências de 10, quando você multiplica uma coisa por 0,1, é a mesma coisa que você multiplicar por 10 elevado a menos 1, né? Ó, 0,1, 10 elevado a menos 1. Então, multiplicação de potências com a mesma base, você conserva a base
e soma os expoentes, tá vendo? Ó, o 10 a 22, tá? Isso é o tipo de coisa que você tem que acostumar seu cérebro a fazer. Olhou para aquele número, olhou para aquela palavra, já encaixa o número ali. Você quer ver uma coisa que acontece muito quando a gente for estudar soluções? Vem assim, ó. Solução 0,5 mol por litro de sacarose. Peraí, fazer melhor. Solução aquosa 0,5 mol por litro de sacarose. Traduz isso. Solução 0,5 mol por litro de sacarose. Solução aquosa é uma solução de. O que é uma solução aquosa? Uma solução aquosa é uma solução que o solvente é água. Então eu tenho sacarose dissolvida na água. O que eu entendo como 0,5 mol por litro? Eu imagino, que minha cabeça imagina, eu imagino um frasco que tem 1 litro de solução. 1 litro. E lá dentro desse litro, eu tenho quem dissolvida? Sacarose. Quanto eu tenho dissolvido lá dentro de 1 litro? Metade desse monstro. Metade desse número de moléculas. Sacarose é uma molécula, né? Então eu tenho. Como é que o meu cérebro processa essa informação? A cada 1 litro de solução, há 3,01 vezes 10 a 23 moléculas de sacarose. Olha lá. Você não, nem sempre, se você já trabalhou com mol, você já deve ter percebido isso. Nem sempre você vai precisar usar esse número. Mas o que o teu cérebro precisa fazer é se acostumar a enxergar isso aqui. Porque uma coisa que um pouco, o mol, pelo menos para mim, ele era um conceito meio traiçoeiro. Por quê? Porque a palavra mol é muito pequena. E o meu cérebro, ele acostumou a pensar que mol, por ser uma palavra pequena, era uma coisa pequena. Quando na verdade é justamente o contrário. Mol é uma quantidade monstruosa. Quer ver uma outra coisa que você vai ler? Olha isso aqui, ó. Opa, peraí. Quando a gente for estudar gases, vai aparecer isso aqui, ó. Ó, essa frase é muito famosa. Quando a gente trabalha a parte de gases, a parte de cálculo estequiométrico, a parte de termodinâmica. Você tá lendo um exercício de gás, alguma coisa, de repente aparece aquele volume mágico, né? O volume molar, olha o nome do bagulho. O volume molar de um gás, sob certas condições de pressão e temperatura, é 22,4 litros. O volume molar de um gás, sob certas condições de pressão e temperatura, é 22,4 litros. Traduz isso para mim. Eu imagino um balão de 22,4 litros.
E dentro dele está cheio de gás. Quantas moléculas de gás tem ali? 6,02. Se eu pegar um balão e encher o balão com 602 sextilhões de moléculas, esse balão vai ter 22,4 litros. Isso é o que está escrito na minha frase, tá? Esse... Ah, então a palavra molar vem de um mol, isso. O volume molar é o volume ocupado por um mol de um gás. Então, coloquei no balão, o balão ficou de um certo tamanho, ali dentro tem 6,02 10 a 23, ou 600 sextilhões, né? 602, e aí eu tenho 22,4 litros, tá? Então, o primeiro treinamento que a gente faz é se acostumar com esse contexto, de usar essa palavra pensando neste valor, tá bom? Beleza? Até aqui, tá tudo certo? Pessoal de casa também, ok? Tá. Por que que o número é esse? Então, agora a gente vai dar um passinho para frente. Por que que esse número... Porque assim, eu até entendo que o número é grande, porque eu estou contando coisas pequenas. Mas por que que é especificamente este número? 6,02, 10 a 23. Por que que não é 6,01? Por que que é 10 a 23? Na verdade, esse número, gente, ele foi, como é que eu posso dizer? Ele não foi descoberto, ele foi procurado por uma questão de conveniência na química, e vocês vão entender o que eu vou falar nos próximos minutos. Por uma questão de conveniência na química, os químicos acharam que seria conveniente que o número fosse esse. Acreditem, para facilitar a nossa vida. Então, para a gente poder entender a razão de ser do mol, de ser este valor, a gente precisa falar da massa molar. A massa molar. Eu vou escrever a definição aqui, mas a gente só vai entender mesmo quando eu der exemplo. O que é massa molar? Bom, a massa molar é uma massa. É uma massa. Peraí, uma não. Massa molar é a massa. Quando a gente vai trabalhar com massa, normalmente a gente usa que unidade? Grama, quilograma, tonelada, tá? A massa molar, ela é sempre expressa em gramas. Então eu vou escrever aqui, ó, a massa molar é a massa expressa em gramas de 1 mol de qualquer coisa. De qualquer coisa. Vamos usar um pouco nossa capacidade de abstração. Imaginem que nós tenhamos uma balança gigante e nós coloquemos em cima dessa balança 1 mol de ovos. Fosse possível, né? Botar todas as galinhas do mundo para chocar e fosse possível pegar 1 mol de ovos. Um ovo, 2 ovos, 3 ovos, 4 ovos, 5 ovos, até chegar em 600 sextilhões de ovos. Quantos mols eu tenho em cima da balança? 1 mol. A balança não vai marcar uma massa? Essa massa é a massa molar do ovo. Imagina que eu coloque em cima de uma balança 1 mol de coxinhas. 1 mol de coxinhas. A balança vai marcar a massa de 1 mol de coxinhas. É a massa molar da coxinha. Então entendam que a massa molar, ela não é a massa de uma coisa. Ela é a massa de quantas coisas? 602 sextilhões de coisas. Tudo bem?
Essas massas, gente, elas já foram tabeladas. Já alguém, graças a Deus, já fez esse trabalho para gente. Já obteve esse valor para gente. O nosso trabalho é só usá-las. Tanto é que vocês devem lembrar, quando a gente vai trabalhar uma questão de cálculo estequiométrico ou de concentração, ele sempre dá as massas molares. Vamos lá. Qual é a massa molar do hidrogênio? Do oxigênio, 16. E assim vai. Então, eu vou contar um pouco da história do porquê que o mol é esse valor. Vamos imaginar o seguinte. Imagina que eu tenho uma balança, uma balancinha. E eu vou usar essa balança hipotética para medir a massa molar de coisas. Então, eu vou pegar um mol de coisas, colocar em cima desta balança e ver quanto a balança registra. E eu vou fazer o seguinte: eu vou começar medindo a massa daquilo que é mais leve dentre todos os átomos, que é o hidrogênio. Se vocês lembrarem lá da aula da semana passada, uma das coisas que eu falei sobre o hidrogênio é que o hidrogênio tem a massa de 1U. Ele é o elemento mais leve e, de maneira indireta, ele é o nosso padrão de massa. Você fala que a massa, o padrão de massa é 1/12 do carbono, indiretamente você está dizendo que o padrão de massa é o hidrogênio. Então, um hidrogênio pesa 1U. Gente, 1U é uma quantidade, é uma massa muito pequena. 1U não é 1 grama. Nós estamos medindo a massa de um hidrogênio. Agora imaginem que eu vá pegando esses hidrogênios e colocando na balança. Pego um hidrogênio, ponho. Pego outro hidrogênio. E assim eu vou colocando hidrogênios. Vou colocando. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar hidrogênios até a hora que a balança marcar 1 grama. 1 grama. Quantos hidrogênios tem aqui dentro? Exatamente. Eu tenho aqui dentro, como que você sabe? O que me contaram? 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Então veja o que a gente sabe. São necessários 602 sextilhões de hidrogênios para que nesta balança tenha uma massa de apenas 1 grama. Talvez isso, não sei se para todo mundo isso acontece, mas isso dá uma noção do quão pequeno é um átomo. O átomo é uma coisa tão pequena que você precisa juntar 602 sextilhões deles para ter 1 grama. É uma coisa inimaginavelmente pequena. Então, a partir deste momento, nós vamos dizer assim, ó, um hidrogênio pesa 1U. E 1 mol de hidrogênios pesa quanto? 1 grama. Vou repetir essa frase. Um hidrogênio pesa 1U. Um átomo de hidrogênio pesa 1U. Isso não é uma regra de 3, tá? Pelo amor de Deus. 1 mol de átomos de hidrogênio pesa 1 grama. Tudo bem? Percebe que são duas linhas que estão falando coisas um pouco diferentes? Aqui eu estou falando de uma massa de apenas um átomo. Aqui eu estou falando da massa de quantos átomos? 602 sextilhões. Tá? E qual é a vantagem que nós temos enquanto vestibulandos? Qual a vantagem que a gente tem de saber que 1 mol de hidrogênios pesa 1 grama? Ora, se você sabe que 1 mol de hidrogênios tem a massa de 1 grama, se eu tiver uma balança 5 gramas, 5 gramas, quantos átomos eu tenho? 5 mols. Se eu tiver 10 gramas, 10 mols. Eu ganho de presente uma proporção entre
massa e isso. Sabe como é que a gente chama isso na química? O mol? Quantidade de matéria. Esse é o nome. Quantidade de matéria. A matéria não é feita de partículas? Partículas podem ser contadas. Quando eu conto as partículas em mols, eu estou fazendo uma quantificação da matéria. Então é muito comum que o cara pergunte, ao invés do cara perguntar para você assim, quantos mols tem dentro do negócio lá? Ele fala assim, calcule a quantidade de matéria. Calcular a quantidade de matéria significa dizer quantos mols tem ali dentro, tá? É muito comum você ver em exercícios a seguinte inscrição. Você vê assim, ó, M, M, H igual a 1G vezes mol a menos 1. Ó, vai aparecer assim na tua frente, ó. MMH igual a 1G vezes mol a menos 1. O que isso quer dizer? Que 1 grama por mol. Quer dizer, cada pacote contendo 602 sextilhões de hidrogênios, cada pacote contendo 602 sextilhões de hidrogênios vai ter a massa de 1 grama. Então, assim, como é que você pode treinar o teu cérebro? A hora que você olhar para isso, imagina esse desenho, ó. Só imagina ele. Uma balança com 602 sextilhões de hidrogênios e essa balança com 1 graminha marcando ali embaixo, tá? Professor, mas você não disse ainda por que que o mol vale esse valor. Por que que é 602 sextilhões? É aí que vem a sacada dos químicos. Eles queriam escolher um valor cuja massa fosse numericamente igual à massa de um átomo. Vocês perceberam a coincidência numérica? Então, tipo assim, a pergunta que os químicos faziam era a seguinte: quantos átomos de hidrogênio seriam necessários para que a massa fosse numericamente igual à que está na tabela? Quando eu falo numericamente igual, eu não sei se fica claro para todo mundo, eu não estou dizendo que um U é igual a um G. Muito pelo contrário. Um G é muito mais pesado do que um U. Quantas vezes um G é mais pesado que um U? 602 centilhões de vezes. Então eu vou escrever uma coisa muito foda agora. Eu vou escrever e vou apagar depois, tá? Quanto vale um U vezes 6,02? 10 a 23. Quanto vale isso? Vale um G. Se eu pegar 602 sextilhões de hidrogênios, a massa que eu tenho vale 1 grama. É claro que essa conta ela é absurda, porque ela tem um erro grave aqui. Qual é o erro grave? Vocês que são bons de matemática. Você está fazendo por unidade diferente. Mas você concorda que isto equivale a isto? Tá? Então, quando eu falo a escolha desse número, ela foi proposital. Sabe por quê? Porque agora o que vai acontecer é que você vai pegar esse número aqui que está na tabela, vai colocar o G nele e vai ter a massa molar. Eu vou mostrar para vocês um outro exemplo. Vamos imaginar agora a nossa balança de novo. Fala assim, ah, Danilo, mas isso aí funciona para o hidrogênio, né? Sim. Mas quem garante que isso vai funcionar para outro átomo? Porque os átomos têm massas diferentes. Os átomos têm massas diferentes. Então, será que eu posso pensar desta forma para outros átomos? A resposta é sim. Espera um pouquinho. Já estou entendendo as indiretas. Como é que tá aí no fundo? Tá tudo certo? Não? Tá frio? Vocês estão nem se comunicando. Tá frio?
Não? Tá bom. Qualquer coisa chama aí, tá? Aqui tá bem geladinho. Vamos imaginar agora, vamos escolher um outro átomo que não é o hidrogênio. Claro que eu vou escolher o carbono. Quanto pesa um carbono? 12 o quê? Carboninho pesa 12 Us. Ou seja, cada carbono que eu puser na balança, do ponto de vista de massa, equivale a quantos hidrogênios? 12. 12 vezes mais pesado que o hidrogênio. Tá, beleza. Então eu coloco um carbono, dois carbonos, três carbonos. Vou colocar em cima da balança 6,02 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Percebam que ambas as balanças contêm a mesma quantidade de átomos. 602 sextilhões de hidrogênios, 602 sextilhões de carbonos. Quando eu botei hidrogênios, a balança marcou 1. Essa balança não vai marcar 1, gente. Ela vai marcar quanto? Tem que marcar 12. Por quê? Por que que ela tem que marcar 12? Porque cada coisa que você colocou aqui é quantas vezes mais pesada que lá? 12. Então, para o carbono, esse número continua sendo esse, só que agora ele vai expressar a massa de quantos gramas para o carbono? 12. Ou seja, agora eu sei que um átomo de carbono pesa 12 U. Mas se eu colocar na balança 1 mol de átomos de carbono, a massa vai ser 12G. A coisa legal da história é a seguinte: a partir do momento que os químicos determinam esse valor para o hidrogênio não é o mais leve? A partir do momento que você determina isso para o hidrogênio, para os outros átomos já está determinado. Ah, então se o átomo é 12 vezes mais pesado que o hidrogênio, para ele, essa massa é 12. Se eu pegar, por exemplo, sódio, a massa do sódio é 23. Ou seja, ele é 23 hidrogênios em termos de massa. Então, para o sódio, se eu colocar essa quantidade de átomos, a balança vai dar 23 gramas. Para o enxofre, é 32. E assim sucessivamente. Nitrogênio, 14. Tá? Então, a partir do momento que os químicos determinam que esse valor é o valor chamado mol para o mais leve, para os outros, o valor continua o mesmo, só vai mudando a massa. E esse conceito, gente, ele pode ser expandido para coisas maiores do que o átomo. Então, para o carbono, eu vou escrever aqui, ó, massa molar do carbono, 12G vezes mol a menos 1, ou 12 gramas por mol. Tá bem? E aí, como eu estava dizendo, desculpa, como eu estava dizendo, eu posso expandir esse conceito para coisas maiores do que um átomo. E aí eu estou falando de moléculas. Moléculas. Por exemplo, vamos colocar agora na balança, vamos pesar outra coisa. Eu vou pesar moléculas. Vou pesar molécula de metano. Metano, que é o CH4. Cada molécula de metano é composta por um carbono e 4 hidrogênios, certo? Então, a massa molecular, olha o termo que eu estou usando. A massa molecular do metano
é 12 mais 4 vezes 1, certo? Que dá quanto? 16 U. Então, uma moléculazinha de metano equivale, sob o ponto de vista de massa, a 12 hidrogênios. 12 não, 16 hidrogênios, certo? Beleza. Então, significa que cada molécula que você colocar de metano na balança, é como se você estivesse colocando quantos hidrogênios em massa? 16. Do ponto de vista de massa. Tá. Então, significa que, se eu colocar na balança a mesma quantidade que eu coloquei de hidrogênio aqui, ó, só que agora eu vou escrever assim, ó, moléculas de metano. A balança vai marcar 16 vezes mais do que ela marcou para o hidrogênio. Ela vai marcar 16 vezes mais do que ela marcou para o hidrogênio. Pronto. Então eu tenho agora a massa molar da molécula. Percebe o que eu estou falando? Agora eu tenho a massa molar da molécula. Aqui eu tinha a massa molar do átomo. Ou seja, quanto pesa um mol de átomos? Aqui é quanto pesa um mol de moléculas. Então, para o metano, eu tenho uma molécula de metano, uma molécula de metano pesa 16 US. Bem pouquinho. 16 US é bem pouquinho. E um mol de moléculas de metano? Um mol de moléculas de metano. 16G. 16G. Tá? Beleza? Essa massa, gente, você obtém simplesmente somando as massas dos átomos, só que ao invés de você colocar U, você põe G. Então, para o metano fica assim, ó. A massa molar do metano é 16G vezes mol a menos 1. Tá? E a observação final, porque a teoria é isso, tá, gente? A teoria é isso. Acabou a teoria aqui. A observação final é a seguinte. A massa molecular, desculpa, a massa molar é numericamente foi. Voltou. Então, prontinho, gente. A massa. Opa, bicho, agora tá bem. A massa molar é numericamente igual à massa molecular, ou seja, o número é o mesmo, porém expressa em gramas. Expressa em gramas. Em gramas. Tá? Essa é a observação final. Tá? Isso vale também para massas atômicas, né? Se você observar, por exemplo, para o carbono, ó,
A massa atômica do carbono é 12. U. A massa molar do carbono é 12 gramas. A massa atômica do hidrogênio é 1 U. A massa molar do hidrogênio é 1 grama. Então, são números que coincidem. Na prática, no seu dia a dia, o que que você vai fazer? O exercício, ou ele vai te dar isso aqui pronto já, ou ele vai te dar as massas dos molares dos átomos. Eu pego esses valores e faço a conta e chego no valor em G, tá? Beleza? Isso é o básico mesmo que a gente precisa conhecer sobre o mol. E aí você tem uma série de problemas que vão envolver esse conceito de maneira direta ou indireta. O cara te dá uma massa e pede para você passar para mol. O cara te dá um número de mols e pede para você voltar para massa. A gente vai conseguir agora estabelecer uma relação entre massa e quantidade. Massa e quantidade. O que a gente precisa fazer nessa aula e na próxima é sair com esse conceito solidificado aqui, tá bom? Beleza? Eu quero saber se vocês têm alguma pergunta. Se não, a gente pode começar a fazer exercícios, tá, gente? Danilo, volta lá fazendo favor. Volto. Aonde? Aqui no finalzinho? Uma observação. Aqui, ó. Aqui. A massa molar é numericamente igual à massa molecular, porém expressa em gramas. Certo? Pronto, já terminei. Obrigada. Nada. Peraí. Vamos para os exercícios, gente, por favor.